Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que nos acompanham nesse estudo, O Homem Integral, livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando o capítulo 2. O capítulo 2 tem como título Estranhos Roteiros, Seguros Rumos. Deixa eu ver se eu falei na ordem certa, eu não deixei aqui. Mas enfim, não achei aqui, mas é isso mesmo. Estranhos rumos, seguros roteiros. E a parte que nós estamos estudando é fobia social. E vamos encerrar hoje essa parte. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Então, estamos estudando a fobia social. Na fobia social, nós vimos com Joana que é um distúrbio da mente com características físicas exageradas, em termos de neurose mesmo, e que isso é causado pela desconfiança no meio social, a desconfiança que há entre as pessoas. Essa desconfiança ela vai gerar instabilidade emocional e aí a pessoa cria mecanismos de fuga. E um desses mecanismos de fuga para não entrar nos mesmos comportamentos que ela observa na sociedade, um comportamento falso, de inutilidade, ela faz o quê? Ela vai se isolando da sociedade e pouco a pouco vai desenvolvendo esse distúrbio mental que é a fobia social, de afastamento do convívio. Então, hoje o que nós vamos estudar? Já começando com a leitura com Joana. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos, que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal. A assistência cordial, receosos, por sua vez, de igualmente tombarem, vitimados pelo mesmo mal que os ronda, implacável. Então ela está continuando, ela está dizendo assim, aqueles que são vítimas, que começam dessa neurose, da fobia social, desse distúrbio, eles acabam tendo essa questão, mas tem mais. Ao invés dos amigos prestarem uma assistência fraterna, o que acaba acontecendo? Os amigos vão se afastando com medo de que sejam, entre aspas, contaminados pelo mesmo mal da pessoa. E assim, a pessoa vai se sentindo isolada, vai ficando cada vez mais sozinha, se isolando, já tinha poucos amigos, porque ela já tem essa característica e os poucos amigos que ela tem se afastam. E nessas circunstâncias, nos diz Joana, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas, irreversíveis. Bem, então temos aí um quadro que vai complicar ainda mais a questão desse distúrbio da pessoa. Ela tem um distúrbio mental, ela constrói um mecanismo de fuga, vai se isolando com poucos amigos, poucas relações. Esses poucos que ela tem, como consequência do afastamento e da interiorização da pessoa, eles vão se afastando cada vez mais. Então ela vai ficando cada vez mais sozinha e vai desenvolvendo um quadro deprimido. E o que acontece? Ela começa a vibrar na mesma sintonia, porque a semelhante atrai semelhante, e nós sabemos que, agora já trazendo, Joana já está trazendo aqui, o quadro espiritual junto com a questão do quadro psicológico, então já trazendo a doutrina espírita, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós estamos rodeados de entidades
que não tem mais o corpo físico, que não podemos ver, né? Aqueles que não são médiums ostensivos. Mas que nós atraímos para perto de nós por sintonia. E nesse momento em que a pessoa quer se isolar, sente-se sozinha, não acredita no meio social, não acredita nas pessoas, não acredita que possa aprender com as pessoas, vai o quê? Trazendo um quadro mais deprimido, mais solitário, e ela atrai para ela quem? Espíritos que vibram na mesma sintonia. Que é isso que está falando aqui, ó. Mentes desencarnadas deprimentes. E aí complica o quadro, né, gente? O que acontece aí? Aí vira um quadro obsessivo. Pode ser começar com uma obsessão simples e até evoluindo para quadros de maior magnitude em termos de influência espiritual. Por isso que ela vai dizendo que quando essas mentes desencarnadas, deprimentes, se associam com o indivíduo, o quadro do indivíduo piora e vai aos poucos levando para psicoses profundas, e o que mais assusta é a última palavra que ela diz: irreversíveis. É claro que aqui a gente precisa relativizar o irreversível, porque reversível dá a impressão que nunca mais elas vão sair desse quadro. Não é verdade. O nunca mais é muito longe, né? A gente sabe que ela vai sair, mas ela vai precisar de ajuda, às vezes ela vai precisar de várias experiências. Então, irreversível nesse sentido, naquele momento, pode ser que ela entre num quadro que vai ser de difícil solução. É isso. Muito difícil e a longo prazo, solução a longo prazo, até que ela reconstrua a sua psique, a estrutura da sua psique. E isso, gente, nós podemos aqui já ver a questão já tá trazendo uma reflexão dentro das bases da doutrina espírita, a bondade do Pai. Porque imagina que você está numa vida em que você está nesse quadro e que você se isola e você perde até as pessoas mais próximas e você vai construindo uma ideia de perseguição, de solidão, atrai espíritos desencarnados, tem uma obsessão, dificilmente vai conseguir ajuda, porque para alguém te ajudar é preciso que a pessoa reconheça a sua situação e aí você está isolado, você não tem contato com as pessoas. Enfim, é nesse sentido que é de difícil solução. Então, quando nós pensamos na doutrina espírita, que nos ajuda a compreender que nós sempre teremos outra chance, a morte, o desencarne, pode ser uma ótima oportunidade de recomeço. Vocês concordam, não é? Porque veja, aí a pessoa passa por aquela vida, naquela situação de depressão, de solidão, de angústia, de desamparo. É claro que pode ser que ela desencarne ainda nessa condição, porque ninguém muda, né? Só porque morreu, ninguém muda. Você é lá o que você era aqui. Mas uma hora, em algum momento, essa consciência vai despertar. E quando ela despertar, com certeza ela vai ser encaminhada para uma outra encarnação para que ela tenha novas oportunidades, para que ela tenha novas relações, para reconstruir essa mente doentia, para fazer o processo de cura na própria encarnação. Então aí está a beleza da justiça de Deus. Sempre eu vou ter mais uma chance de recomeçar. Então a reencarnação nos dá essa oportunidade do recomeço. E continuando aqui, né, no último parágrafo, a desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões conspira contra ele próprio e o seu próximo,
tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Então aqui ela faz uma conclusão assustadora, no meu ponto de vista, porque ela vai dizer que o homem está desumano, então o ser humano está desumano, é isso que ela está dizendo, ou seja, aquilo que estamos fazendo no meio social vai contra a questão do que define o homem como um ser humano, tanto do ponto de vista biosocial como espiritual, as características do ser humano. Então, essa desumanização do homem nesse sentido, essa frieza, a competição, porque o que nos trouxe? Vocês já pararam para pensar? O que nos trouxe como sociedade até aqui, até esse momento? O que nos trouxe foi o poder que a gente desenvolveu através da comunicação entre os seres, seja no mesmo tempo ou fora do tempo. Porque quando eu leio um livro, vocês concordam que eu estou fazendo uma comunicação através do tempo? Isso nos diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida. Nós estamos fazendo uma comunicação através do tempo. Então nós aprendemos com seres que já viveram há algum tempo, né? Por exemplo, agora nós estamos aprendendo com um espírito, né? Que lembra, que tem as suas experiências e que veio aqui através da psicografia nos trazer lições muito boas. Então nós estamos fazendo comunicação. Então a primeira coisa que a gente precisa é nos instruir com esses seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? E ao longo do tempo, a cultura humana nos favorece, porque eu estou aqui, porque eu aprendi a aprender com os meus antepassados e colaborar com os outros, aqueles que estão no mesmo tempo que eu, e como dever fazer aquilo que vai ser um bem para a sociedade futura. Deu para ter uma ideia desse elo que vai nos ligando ao longo do tempo? Então, o homem, as coisas que a gente fez, nós só fizemos e chegamos até aqui porque nós somos seres sociais, que colaboramos uns com os outros. Mas nós estamos numa sociedade moderna, por isso que Joana dá o nome para esse capítulo de Estranhos Rumos. Nós estamos numa sociedade em que está estimulando atualmente a competição ao invés da colaboração. Então isso está tornando o homem desumano. A característica que ele deveria ter como ser humano, colaborativo, que o fez chegar até aqui, ele está se desumanizando. E aí, o que acontece com uma sociedade desumanizada? Ela vive para o hoje, para o sucesso que eu posso ter hoje. Doa a quem doer e não importa o que acontecer no futuro. Ou seja, vive numa plena ilusão. Ilusão daquilo que é ter e não a verdade daquilo que é ser, daquilo que de fato eu vou carregar para o meu espírito imortal. E por viver nessa ilusão, o que acontece? O homem adoece a si próprio, ele conspira contra ele mesmo e contra seu próximo. Então nós estamos vivendo numa sociedade doente, porque nós estamos trazendo essa perturbação, não é outro que trouxe, não é uma sociedade alienígena que trouxe para nós, não é um outro grupo que trouxe para nós, não. Os problemas que nós estamos enfrentando na atualidade é obra do próprio homem. Então, essa situação como um todo, nos diz Joana, que tornou esta geração, aí eu faço a pergunta para vocês, que geração é essa, né? Que geração ela está falando? Ela está incluindo a nós, né? Porque esse livro foi escrito aqui, ó, em 1990, se eu não me engano. Isso, exatamente, 1990. Então, nós que estamos aqui, eu não sei a média de idade de quem está aqui, eu até sei. Mas de quem vai ver depois, né? Eu não sei. Mas, enfim, nós estamos aqui agora. Então, ela está falando para nós que tornou essa geração a geração do medo, da insegurança. Por
que ela pode falar isso? E pode falar isso sim, porque a gente não vê explodindo aí os casos de suicídio, de transtornos psicológicos, né? A ansiedade, aqui é que a gente está falando a fobia social. Então, uma geração que tem medo, que está presa e, portanto, uma sociedade sem destino, uma sociedade, em termos globais, que não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como disse o gato lá da Alice no País das Maravilhas. Vocês viram a Alice, né? A Alice está perdida não, ela está perdida, mas ela não está andando lá, encontra o gato. E aí ela pergunta para onde vai a estrada, né? E aí ele responde assim para ela, porque Alice no País das Maravilhas é um livro filosófico, né, gente? Aí ele pergunta assim para ela, mas para onde você vai? Ela fala, não sei para onde eu vou, tô perdida. Aí ela fala, então para que você quer saber para onde vai essa estrada? Para quem tá perdido, qualquer lugar serve, né? Qualquer estrada serve quando você não sabe para onde vai. E mais ou menos é o que está acontecendo conosco enquanto sociedade. A sociedade não tem um ideal. Lembra que ela fala o tempo todo do ideal, que o ideal é que move o homem? Então, nós precisamos ter o nosso ideal pessoal. É esse o trabalho que nós estamos fazendo aqui, tentando, né, trazer das lições de Joana um despertamento da consciência individual de cada um, para que a longo prazo a gente consiga ter uma consciência coletiva e que a sociedade entenda qual é o seu dever, né? Aí nós vamos encontrar aí o equilíbrio social, mas por hora o que nós identificamos, o que Joana está dizendo com palavras, sem meias palavras, ela está afirmando isso, que a sociedade não tem destino, porque não sabe exatamente o seu dever, não sabe para onde vai. E se ela não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Bom, gente, foi essa a leitura de hoje. Nós acabamos essa parte da fobia social e agora uma outra sessão ainda desse capítulo que nós vamos começar a semana que vem. Ódio e suicídio. Olha como as coisas vão se ligar, porque nós falamos de pessoas com fobia social que acabam atraindo para si obsessores deprimentes, vão cair em depressão e, consequentemente, você vai ter muitas dessas pessoas cometendo ou tentando cometer o suicídio. O suicídio é um problema social da atualidade, moderno demais, né? E aí nós vamos estudar com Joana as duas coisas juntos, ódio e suicídio. O que será que tem a relação de um com o outro? Então espero ver vocês na próxima semana. Até mais!